Fala, pessoal. Aqui Vini Sete Silva mais uma vez. Eu vou fazer um react aqui de uma professora da USP, doutora Suzana Schwartz. Me pagaram aqui para reagir a essa aula dela, aqui por 20 ou 30 minutos, e nós vamos reagir aqui. Vamos ver se a professora da USP realmente está por dentro do que ela ensina, por dentro da Bíblia. É a Suzana Schwartz. Tá? Então vamos colocar aqui. Ela está dando uma web aula, ela está dando uma aula que está sendo gravada direto da USP. Ela é da Universidade de São Paulo, doutora Suzana Schwartz. Assista uma aula de Bíblia hebraica na USP, porque Caim matou Abel. Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Então, vamos ver se a doutora, ela é doutora, viu? Está aqui, ó, professora doutora, ou seja, ela é graduada, tem mestrado e tem doutorado. Vamos lá ver, então? Vamos ver se ela realmente está por dentro. Boa noite, todo mundo. A gente vai transmitir essa aula pelo canal da FEFELESH. Essa é a primeira aula de uma série. Assista a uma aula da USP. Essa aula vai ser de Bíblia, a próxima vai ser de Matheus, avisa o pessoal aí. De aramaico bíblico. E assim a gente vai divulgando a habilitação de hebraico, as nossas matérias, as nossas disciplinas. E essa é uma série de aulas que está sendo promovida pelo Centro de Estudos Judaicos da USP. Beleza. Então, hoje, o tema da aula é por que... Bom, é bom saber que na USP tem um centro de estudos judaicos, né? Isso é muito bom, cara. A faculdade séria é assim, ela trata de todos os temas, inclusive aqueles temas que mais bombam, e nada está mais bombado hoje em dia do que o Oriente Médio, Israel e as coisas relacionadas às escrituras. Então, a USP realmente é top de linha, né? É a maior faculdade do Brasil, a melhor, né? Junto com a UFRJ, a Faculdade Federal do Rio de Janeiro. Vamos ver. Matou a Bel. Eu só vou responder isso no fim da aula. Então, a gente vai fazer uma leitura. A gente colocou slides com alguma intervenção da minha parte no texto, mas para o pessoal, para os nossos alunos cibernéticos, né? Então, vocês vão abrir a Bíblia em Gênesis 4. Alguém lê, por favor, Gênesis 4, versículo 1. Até o versículo 3. Pessoal, estou fazendo react aqui para o canal, mas eu estou fazendo dentro de uma live, tá? Então, eu estou numa live aqui fazendo esse react e eu estou colocando aqui no canal. Sim. Abriram? Gente, o texto? Sim. Isso é para vocês verem, pessoal que acha que isso é bobagem, viu? É matéria de universidade, e da USP, que é a maior universidade do Brasil. Ou seja, tem cursos de estudos na USP de Novo Testamento, Velho Testamento, tem um núcleo de estudo judaico. Você vê que isso é uma matéria realmente importante. Tem pessoas que estudam isso lá na própria USP, né? As Escrituras não é um livro religioso, ali é cultura histórica pura. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a... Aí é mais importante o que eles estão falando, né? Não a imagem. A imagem é a professora ali. Trouxe Caim frutos da terra, uma oferta ao Senhor.
Ok. Obrigada. Deixa eu aumentar aqui. Então, vocês lembram, né, que o homem e a mulher foram expulsos do Jardim do Éden e eles comeram da árvore de todo o conhecimento. Eles comeram da árvore, não, eles comeram o fruto da árvore, né? O homem e a mulher, Adão e Eva, comeram o fruto, não é da árvore de todo conhecimento, é da árvore do conhecimento do bem e do mal. O nome da árvore é conhecimento do bem e do mal. E esse fruto não era maçã, viu, pessoal? A Igreja Católica, os religiosos, aquela maçã, nada de maçã. A pobrezinha da maçã faz bem. Não tem nada a ver com a maçã. Era um fruto que ninguém sabe que fruto é esse. Era um fruto diferente, que era o fruto do conhecimento do bem e do mal. A partir do momento que Adão e Eva comeram desse fruto, eles passaram a ter conhecimento da maldade, do pecado. Eles eram puros, tanto que eles andavam nu e não tinham maldade um com o outro, como são os índios hoje, né? Então, independente do que ela vai falar aí, que eu não sei, mas eu tenho uma tese e ela é baseada numa lógica muito grande, por isso não é uma heresia, que Adão e Eva eram como os índios, né? Que nós temos aqui. Os de hoje não, os de hoje já usam roupa, mas os índios. Por quê? Porque Adão vem de Adão, que entre outro significado, o significado é vermelho, e o índio é vermelho. Índio é vermelho, índio vive em jardim, em floresta, assim como Adão e Eva, e eles andam nu e não têm maldade um com o outro, como Adão e Eva. Então, tenho para mim que Adão e Eva foram os primeiros índios, né? Vamos lá, vamos ver. Interessante que, logo após a expulsão, a gente tem aqui a primeira cópula. E a cópula lícita na Bíblia hebraica, ela é composta de uma sucessão de 3 verbos. Quando não tem esses 3 verbos, a gente já sabe que o autor bíblico está sinalizando para alguma coisa. Então, também, eu coloquei aqui o texto mais próximo ao original. E o homem conheceu Eva, sua mulher, ela concebeu e deu à luz Caim e disse, formei um ser com Adonai. Vocês sabem que eu não pronuncio o nome de Deus, e essa é a forma de abreviar e se pronunciar Adonai, que quer dizer meu Senhor. Agora, vejam os 3 verbos. Conheceu, concebeu e deu à luz. Não dá tempo nem de respirar entre esses 3 verbos. É uma sucessão. Aqui, o verbo muito importante é conhecer. Ou seja, a gente acabou de ler sobre a árvore do conhecimento. Conhecer é tanto compartilhar, quanto penetrar no sentido sexual. É o homem que penetra a sua mulher e ela consegue dar à luz Caim. Gente, os nomes próprios na Bíblia hebraica. Conhecer na Bíblia é conhecer a pessoa sexualmente. Em outras passagens, inclusive no Novo Testamento, demonstra isso. O marido conheceu a esposa, ou seja, o marido teve relação com a esposa. Por exemplo, quando fala de José e Maria, diz que José, está lá no Novo Testamento, Lucas, Mateus, se eu não me engano, que José não conheceu Maria até que ela deu à luz. Ou seja, então fica bem claro que ela deu à luz a Jesus. Então, antes dela dar à luz a Jesus, não houve relação sexual entre José e Maria. Mas a Bíblia diz, ele não conheceu Maria enquanto ela não deu à luz a Jesus. Ou seja, depois que Maria deu à luz a Jesus, José se casou normal com Maria e conheceu Maria, ou seja, teve relações com ela.
tanto que eles tiveram vários filhos e filhas. A religião diz que não, mas a religião inventa, cria, né, as suas regras. O que importa é o que diz as Escrituras. O que importa é o estudo das Escrituras, como ela está fazendo aí. Então, conhecer, quando você vê na Bíblia escrito fulano conheceu fulana ou não conheceu, está se referindo a sexo. São verdadeiras chaves temáticas. É super importante conhecer o nome e conhecer a essência. Assim também, mulher em profecia não é mulher, não é uma pessoa do sexo feminino. Em profecia, quando se lê mulher, está se referindo sempre ou a uma cidade, ou... Oh, meu Deus, uma cidade, ou... agora eu esqueci. Depois eu vou lembrar, mas não é uma mulher. Do nome, o significado do nome. Caim não quer dizer nada em português, né? Aliás, Eva também não quer dizer nada, mas o nome dela é Havá, em hebraico, que quer dizer vida. Havá. Caim, na verdade, o nome em hebraico é com N, Nun. Okay? Eu já ia dizer que ela está errada, mas é porque ela está em hebraico ali, né? Porque Caim em português é com M. O que quer dizer? A formação, substância, porque a mãe, na Bíblia hebraica, ela clama o nome do filho. E ela clama o nome do filho a partir da sua experiência relacional, da sua experiência emocional. E aqui Eva usa um termo muito antigo, arcaico, na Bíblia hebraica, liknot, com o sentido de formar. E ela diz, formei um ser, kaniti ish et Elohim, formei um ser com Deus. Vejam só, os antropólogos dizem que a carteira de identidade de um grupo, de um povo, é o que esse povo, esse grupo, pensa sobre concepção. Isso nos diz o que esse grupo pensa a respeito de todo o resto. Esse é o conhecimento mais básico. Aqui a gente tem Eva demonstrando o conhecimento, o fruto do conhecimento que ela traz ao mundo. É na boca dela que esse formar um ser com Deus, onde Deus é o agente, vejam que ela não fala do marido, Deus é o agente formador do ser. Esse é um dos princípios mais importantes da teologia bíblica e está na boca de alguém como Eva. O verbo kaniti vai gerar, que é formei, vai gerar Caim. E esse é o significado do nome Caim, o que é formado, o que é criado. Agora vejam esse segundo versículo. Seguiu a dar à luz seu irmão Abel. Para quem fala português, a língua mais fácil de aprender é a língua italiana. Olha só, porta é porta também. Rádio é... O que tem de estranho nesse versículo? Onde está a relação sexual que gerou Abel? E conheceu Adão, a sua mulher, e concebeu, e deu à luz a Adão. Não. Ela segue e dá à luz, e Abel já aparece na narrativa como seu irmão. Esse é o epíteto de Abel. E também a sua essência. Ele vem para ser o irmão. Agora, o nome Abel... Ninguém se chama Abel aqui, né? Ok. Então, o nome Abel não quer dizer muito, mas em hebraico, esse nome quer dizer tudo. O nome de Abel é Hevel. E o que é Hevel?
Heber é o oposto total de Caim. Caim é substância. Heber é o evanescente, o efêmero, o vão, o que não tem substância. O sopro. Deixa eu explicar para você que se interessa por esses temas. Muitos segredos da humanidade, ou quase todos, está contido nas Escrituras Sagradas. Mas Deus fez de uma maneira que só aqueles que se interessam e estudam vão encontrar esses segredos. Por isso que se está estudando como nunca as Escrituras em todas as universidades do mundo. Inclusive nas universidades muçulmanas no Irã se estuda as Escrituras Sagradas. Porque, principalmente hebraico. E nós, brasileiros, aqui em português, a gente escolhe qualquer nome, coloca no filho e está tudo certo. No tempo dos hebreus, em hebraico, o nome tem um significado. E aquele nome é dado profeticamente para aquela criança. Por exemplo, se Deus sabe que aquela criança vai ser um grande juiz, então Deus coloca nela um nome que signifique alguma coisa relacionada. Então, os nomes em hebraico são proféticos. E não só os nomes próprios, o nome das coisas. É por isso que muita coisa se descobre, se sabe do futuro através das palavras em hebraico, do nome em hebraico. Por isso, você vê, o cara está falando ali, eu já sabia disso porque eu sou formado em teologia. Em hebraico, Caim é o oposto de Abel. Eles são seres opostos. Por isso que Caim mata Abel, é o contrário. Mas isso você realmente só descobre quando você estuda, né? Quando você tem paixão pelas Escrituras e começa a estudar. Vamos lá, pessoal, vamos continuar aqui. E aqui, só nessa apresentação, nesses 2 versículos, a gente matou metade da charada. Caim vem para ficar e Abel vem para passar. Caim é o filho formado pelo pai e a mãe, e Abel é o irmão do primeiro filho. Ok. Nesse 3º versículo, foi no final dos dias. Eu coloquei aqui bastante ressaltado, porque aqui nós temos Ketzayamim, que é a expressão conhecida do final dos dias na visão apocalíptica dos profetas. Está colocado aqui. Como eu falei, eu estou reagindo aqui, mas dentro de uma live. E tem alguém aqui no chat dizendo, entra no canal do Antônio Miranda, Teologia, não sei o quê. Lá tem live e debate a Bíblia com a visão racional, sem crença. Gente, fuja desse Antônio Miranda. Isso é um herege. Ele não sabe nada. O que ele fala são coisas toscas e simplesmente xingamentos contra a palavra de Deus. Eles não são nem ateus, esse pessoal. Eles são hereges. Não se debate com herege. Se debate com uma professora como essa, que tem doutorado, mestrado em teologia, em escritura. Com herege não se debate. Tá? Fuja desse pessoal. Vamos lá. Nós estamos lendo uma narrativa no início do tempo, mas isso aqui ergue talvez a dúvida: será que essa história está se dando no final dos tempos? Será que no final dos tempos Caim irá matar Abel? De qualquer maneira, trouxe Caim do fruto. Não, eu esqueci de dizer. Foi Abel, pastor de ovelhas, e Caim era trabalhador da terra. Lavrador. No fim dos dias, trouxe Caim do fruto da terra uma oferenda para Adonai. E Abel trouxe também ele. Vejam como Abel está sempre um passo atrás do irmão. E o escritor quer sinalizar isso para a gente. Também ele, das primícias, e aqui está uma das palavras-chave, de suas ovelhas e de sua gordura. Ou seja,
quando perguntam por que Deus se agradou de uma oferenda e não da outra, está explícito. Enquanto Caim trouxe do fruto da terra, Abel intuitivamente, porque nós não temos, o mundo acabou de ser criado, nós não temos nenhuma lei, nenhuma instrução a esse respeito. Ele traz do melhor que ele tem. E essa é a regra, que será a regra nuclear dos sacrifícios no templo. Pessoal, olha só. O que ela está falando ali, muita coisa está certa, mas a Bíblia, não basta só você ter o conhecimento secular, você tem que ter a unção de Deus para você compreender. E só recebe essa unção de Deus quem é envolvido com Deus. Eu não sei se ela é somente uma professora de teologia ou se ela é também uma serva de Cristo. O que acontece é o seguinte, lá no Novo Testamento diz que Caim matou Abel porque Caim era do diabo. Viu? Aí é uma discussão, o joio e o trigo, que eu não vou entrar aqui porque é que eu estou reagindo ao vídeo dela. Mas aí no meu canal tem vídeos falando sobre isso. Então, Caim matou Abel porque Caim já era do mal, ele já era do diabo, ele já tinha um coração de mal. E Caim era joio, enquanto Abel era trigo. Caim era bode, enquanto Abel era ovelha. Aí já um outro sentido, o sentido espiritual da coisa. E realmente, Caim deu qualquer coisa que tinha lá para Deus. Abel deu as primícias, ou seja, deu o melhor do trabalho dele, as primícias, as primeiras coisas do trabalho dele, ele deu a Deus, ou seja, ele teve zelo, ele procurou dar o melhor para Deus. É aquele tal negócio, você vai numa igreja, por exemplo, uma igreja que tu vê que é séria, tem uma boa pregação, o pastor é um homem sério, a igreja precisa de recurso. Na hora do ofertório você tem uma nota de 100, uma de 50, uma de 20, uma de 10, uma nota de R$2 e uma moeda de 50 centavos. E você pega, dá o pior, dá a moeda de 50 centavos. Ou seja, não é pelo valor, é pelo teu coração, enquanto o outro dá o seu melhor. Não, Senhor, o Senhor é o meu Senhor, é o meu Rei, o que eu tiver de melhor aqui na minha carteira eu vou dar para o Senhor. Isso demonstra amor, em primeiro lugar, por Deus. Foi o que Abel demonstrou, diferente de Caim. É claro que ela está dando uma aula teológica, né? Então ali não entra a interpretação correta. Mas vamos continuar vendo aí. Já está acabando, viu, pessoal? Ok. Caim e sua oferenda não considera. Eu mantive aqui a ordem das palavras, como aparece na Bíblia, e o estilo conciso, cabralino, eu diria, do autor bíblico. Caim e sua oferenda não considera. E inflama-se muito Caim e suas faces caem. Mais ou menos algo assim, né? Ele se deprime e disse Adonai a Caim: por que te inflamas? A raiva descontrolada na Bíblia hebraica, também essa metáfora aplicada a Deus. A inflamação das faces ou do nariz. Porque te inflamas e porque suas faces caíram. Sim. Todo mundo tem aquele amigo que precisa ser lembrado de tudo. Eu vou seguindo com esse texto, tá, gente? Porque nosso tempo hoje não é como de uma maneira normal. Não é fato, se fores bom, aqui, toda essa colocação é muito elíptica, é muito difícil, há várias possibilidades de compreensão. Eu coloquei aqui uma, mais ou menos, que nos permite entender.
Não é fato, se fores bom de ti, e aqui a gente tem, de novo, a palavra-chave, tov, que é a palavra da criação. Quando Deus cria, tudo que é criado, Deus vê como é bom. Se fores bom, ou se fizeres o bem, ou se, mais elíptico ainda, se você se beneficiar, também é possível, mas aí não é compreensível, exaltação. Tipo, as faces caíram, exaltação. E se não fores bom, e aqui a gente tem, pela primeira vez, a palavra pecado, hatat, que aparece na Bíblia, e aparece de uma forma realmente assustadora. A porta, pensei sempre na porta da casa como o limiar entre o mundo doméstico e o mundo exterior, entre o perigo e a segurança. Nessa porta está acocorado o pecado, ou seja, há uma personificação do pecado como algo que pode estar acocorado. E o que é essa posição de cócoras? Ele está contraído e pronto para atacar. Quer dizer, é iminente o ataque do pecado. A ti sua paixão, ou seja, o pecado, a paixão, e aqui o termo chuca é um termo de uma paixão incontrolada, algo, assim, uma erupção emocional, e você o dominará. Nessa colocação, isso remete um pouco à hierarquia, que é a punição à mulher que agiu. Ela não tinha fome, ela não tinha sede, ela não tinha por que colher do fruto, mas ela agiu a partir do seu desejo livre, a partir da sua curiosidade, da sua paixão. Esse desejo será submetido ao homem, o homem dominará o desejo da mulher. Essa é a hierarquia e é a punição. Aqui essa fórmula se repete. No versículo 8, disse... Uma das punições que Eva sofreu por ter desobedecido a Deus, ou seja, de comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que era proibido, uma das punições foi que o homem dominaria sobre ela. O homem dominaria sobre a mulher, além dela ter dores de parto e outras coisas. E aqui eu coloquei esse hífen porque é como Abel é apresentado. Abel, seu irmão. E isso vai voltar. Abel, seu irmão. Em muitas Bíblias, em muitas traduções, versões, está escrito vamos ao campo. Mas o texto aqui está corrompido no original. Então, não é necessário complementar o texto, inventar com algo que não está escrito. Está corrompido. E ao estarem no campo, ergue-se Caim contra Abel, seu irmão, e o mata. Foi só uma constatação, né? Nós aqui estamos no âmbito da lei. Ou seja, nós temos um assassinato e esse elemento, o campo aberto, é extremamente importante, tanto no quesito assassinato, quanto no quesito estupro, porque... Bom, ali ela errou. Ela disse, estamos no âmbito da lei. Não, não estavam no âmbito da lei, porque a lei só surge com Moisés. Então, aí ela errou. Continuando. A pessoa que é a vítima pode ter gritado por socorro, mas ninguém a ouviu. Então, isso configura uma pessoa como vítima e a outra pessoa como culpado perante a lei. Então, não é à toa que eles estão no campo. Também é interessante esse ergue-se Caim contra Abel, porque o erguer-se sobre é tanto atacar quanto vingar-se. É o mesmo termo. Então,
Então, aqui a gente também poderia ler: e vinga-se Caim e Abel, seu irmão, e o mata. E, gente, esse versículo, na minha opinião, é o mais importante de toda a Bíblia. Deus diz a Caim. Veja que é uma pergunta retórica. Deus sabe exatamente onde está Abel, mas ele pergunta a Caim: onde está Abel, teu irmão? Vejam a inversão. E disse: não sei. E aqui ele responde também uma pergunta retórica: sou acaso o guardião do meu irmão? Nesse versículo, quando a gente faz teologia, a gente estuda os textos nos originais. Aliás, a Bíblia em português você pode ler sem problema, porque ela foi traduzida do original e traduzida corretamente. E quando a Bíblia é traduzida de uma língua, não é uma pessoa só. É um grupo grande de eruditos, né? Então, não tem esse negócio, eu falo grego e hebraico, não está dizendo nada, é que a Bíblia em português, ela está correta. O que a gente pode ver no grego, no Novo Testamento, no hebraico, no Velho, é o significado de uma palavra ou outra, mas os textos estão corretos. Ali fica bem provado que Caim era do diabo, enquanto Abel não era. Você vê ali. Primeiro, ele mentiu para Deus. A mentira, diz a Bíblia, provém do diabo. Então, no que Deus perguntou onde está teu irmão, ele diz que não sabe, ele mentiu. Então, ali já fica demonstrado que realmente ele é um filho do diabo. E depois a maneira bruta com que ele responde a Deus: sou por acaso o guardião do meu irmão? Um servo de Deus jamais falaria dessa maneira com Deus. Então, ali já fica comprovado que afirma no Novo Testamento que Caim já era do diabo. Então, essa falácia, o outro sabe, entende mais de Bíblia do que você, porque ele fala grego. Isso é falácia, não está dizendo nada. Está dizendo nada. Você, quando se pega essas pessoas que prepotentes dessa maneira, eles não têm interpretação nenhuma da Bíblia, né? Ele se apega ao texto, a demonstrar que ele tem uma cultura que ele não tem. Porque existe o léxico. Eu tenho o léxico tanto em livro como aqui no computador. Toda vez que eu tiver dúvida de alguma palavra, eu vou lá no léxico, ele vai me dizer o que ela significa no original. Então, isso é besteira. Isso é só para você fazer uma pesquisa. É que nem o juiz. O juiz ele não sabe o Código Penal todo, nem o Código Civil, mas ele tem sempre ali do lado dele para consultar quando ele precisa. Então, cuidado. Essas pessoas que não são de Deus, que são hereges, elas se apegam muito nessas bobagens. Não, que eu estudei grego. E daí? Está dizendo nada. O diabo sabe falar muito mais em grego e hebraico do que qualquer professor desse. Então, isso é bobeira. As pessoas se apegam em umas coisas, cara, que o diabo dá aula para eles, né? O importante é você ser de Deus e seguir a Deus. Essa é a pergunta colocada na boca de Caim e que perpassa toda a Bíblia. A resposta a essa pergunta é uma afirmação em toda a Bíblia, do primeiro ao último livro. Sim, sim. Você é o guardião do seu irmão. Shomer Achicha. Um princípio bíblico que tem vários desdobramentos, principalmente nos 5 primeiros livros da Torá. O que acontece é que antigamente o irmão mais velho tinha que tomar conta dos irmãos mais novos. Isso até o século passado era assim. Inclusive no Brasil, tinha-se o costume de quando o pai morria, quem assumia a casa era o irmão mais velho, primogênito. Ele ficava no lugar do pai, assim como a filha mais velha ficava no lugar da mãe, quando a mãe morria. Né? Esses costumes estão desaparecendo do Brasil e do mundo. Mas antigamente era assim. E naquele tempo o irmão mais velho tinha que dar conta dos... Se ele tivesse 10 irmãos, ele tinha que dar conta desses 10 irmãos. Na falta do pai, Deus iria cobrar dele. Esse era o costume
que se tinha até pouco tempo. Ok. E disse Deus, outra pergunta retórica, o que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama para mim desde a terra. Aqui a gente tem, em algumas traduções, está em sangues no plural, porque o termo está no plural, mas não é sangues no plural, damim. É o mesmo caso de Elohim. Essa terminação masculina plural é um intensificador. Elohim é plural. Então, não quer dizer que são vários sangues, quer dizer que o sangue é Não, mas eu nunca vi nenhuma Bíblia dizendo sangues no plural. Não sei de onde ela viu isso. É porque a vida está no sangue. Quando Deus diz que o sangue de Abel clamava da terra, é porque a vida está no sangue. Você tira o sangue, a pessoa morre. E no caso de Elohim é plural de Elohar. Aí é plural. Uma presentificação da situação, do sangue clamar desde a terra. Veja, até agora, nenhum, Caim vai ser o primeiro homem a ser maldito por Deus. Foi maldita a serpente com a redução de status, e tem que se arrastar. Mas a serpente não era homem, doutora. A serpente é um animal. Tem algumas falhas aí, né? Caim foi o primeiro homem a ser amaldiçoado. A serpente não era homem. E comer pó. Foi maldita a terra por causa da transgressão. Também não é homem. Ou seja, o homem terá que trabalhar a terra com esforço, mas nenhum ser humano foi maldito. Caim é maldito. Agora, maldito és tu da terra, que escancarou sua boca para o sangue do teu irmão, das tuas mãos. Essa também é uma expressão legal que denota a responsabilidade, a autoridade. O que é importante aqui? O termo maldito é arur. Então, nós temos a serpente. Aliás, serpente em hebraico é masculino, viu, gente? A terra, por causa da transgressão. E Caim. Se trabalhares a terra, vejam, a terra maldita, a punição de Adão era trabalhar a terra com o suor da sua frente. Fronte. Se trabalhares a terra, esta, né, não seguirá dando sua força a ti. Andarilho e errante serás pela terra. Essa é a punição. Vamos entender aqui uma coisa. A gente tem vou fazer aqui um triângulo básico, a gente tem um sistema de relações, de interconexões muito importante na Bíblia hebraica, que aqui nós temos Deus, aqui nós temos o humano, no vértice aqui, peraí, humano, e aqui nós temos a terra. Um trânsito mais seguro para todos, começa com mais respeito de cada um. Vai na boa. Quando esse humano é Adão, é o homem, ainda no Éden, a transgressão dele faz com que a terra se torne estéril. A terra, que é no Éden, onde estão todas as árvores boas de se ver e com frutos bons de se comer, ela só dará cardos e espinhos. Então, a terra é uma esfera onde o humano habita, mas ela pertence a Deus. E Deus pune
as transgressões humanas através da terra. Aqui a gente tem outra situação. A gente tem aqui o humano, eu vou botar o Adão, porque ele é ainda como o humano. Aqui a gente tem Caim, a gente tem a terra e a gente tem Deus. Aqui a gente não tem uma transgressão, aqui a gente tem um pecado. Aqui a gente tem a poluição da terra, porque o sangue inocente polui ritualmente a terra, que pertence a Deus. Aí foi o seguinte, o pecado entrou em Eva através da serpente que conseguiu convencer Eva a desobedecer a Deus. E Eva conseguiu fazer a cabeça de Caim, de Adão, para que desobedecesse também. O diabo iludiu Eva e Eva iludiu Adão. Ambos desobedeceram a Deus, a semente do mal, da corrupção entrou dentro deles, como está escrito em toda a Bíblia, e aí o pecado passou no mundo. E o primeiro que herdou o pecado foi Caim. Então, por isso que Caim matou Abel, mentiu para Deus, escondeu de Deus. A terra foi amaldiçoada ali, tanto que virou deserto, porque a terra engoliu o sangue de Abel. E o homem passou a plantar para poder ter a sua comida, e muitas vezes a terra não dava o fruto, porque não era uma terra boa. Antes, no Jardim do Éden, as árvores nasciam sem o homem precisar plantar. Deus, ele dava o fruto, a comida, o alimento para os homens. A partir desse pecado, os homens precisaram lavrar a terra. Por isso que a segunda profissão do mundo foi lavrador, que era a profissão de Caim, porque eles necessitavam lavrar a terra para poder plantar, esperar nascer e para poder comer. E a segunda foi pastor de ovelha, de gado, porque eles também queriam comer carne. Então, foram as primeiras profissões porque era necessário. Então, Caim, através do pecado, polui a terra, e essa terra vai expulsá-lo. Ele ser errante e andaria pela terra, é que a terra não mais responderá a Caim. Não, mas não é a terra que expulsa Caim. Quem expulsou, quem fez Caim ficar errante no mundo foi Deus, foi o pecado, foi o assassinato que ele cometeu, não foi a terra. A terra não tem poder nem autoridade para expulsar ninguém de lugar nenhum. Né? Essa é uma interpretação errada dela. Foi o próprio pecado dele, que ele já não podia mais conviver no meio da família. E essa, obviamente, o pecado de Caim polui a terra, e Deus age sobre a terra e sobre o pecador. Então, vejam que essa punição dele é a erradicação de todos os status. Ele não tem status. Ele não tem possibilidade de se alimentar, ele não tem residência, ele não tem... Ele não é agricultor, ele não é pastor, ele é errante pela terra. Então, a errância, que é um desenraizamento, também é uma forma de esterilidade. O termo para desenraizar, arrancar pela raiz, é o mesmo verbo de não ter filhos ou ser estéril. A gente está na mesma área semântica. Caim diz a Adonai, grande demais, e aqui a gente tem o termo on, que é tanto angústia, como sofrimento, como erro, como punição pelo erro. Há toda uma visão de mundo aqui contida nessa palavra. É tanto o erro, como o sofrimento espiritual pelo erro, como a punição pelo erro.
tudo é interconectado para O erro, a desobediência, o pecado traz a punição e, consequentemente, sofrimento. suportar. E vejam essa colocação. Eis que me expulsaste hoje Faltam das 3 minutos. faces da terra. Okay? As faces da terra. E de tuas faces me esconderei. O que também remete a Adão, quando Deus pergunta, Eirá, onde você está? E ele não responde, e ele diz, ouvi tua voz e me escondi, porque estava nu e temi. Então, essa expulsão da terra, que causa a ele essa angústia, erro, punição, também o obriga a se esconder da face de Deus, da presença de Deus. E serei andarilho e errante pela terra, e será que todo aquele que me encontrar me matará. Ou seja, para Caim, todas as pessoas, todos os homens são assassinos em potencial, como ele. Mas essa não é a punição dele, ser morto. Então, Adonai lhe diz, todo aquele que matar Caim, 7 vezes sofrerá vingança. O mesmo termo, o mesmo verbo, Caim ergueu-se sobre ou vingou-se. O que são essas 7 vezes? As 7 gerações que sairão de Caim. Ou seja, essa é a vingança intergeracional. Deus põe um sinal em Caim. Esse sinal, eu já ouvi, tem Não, o que Deus diz aí é que qualquer um que tocar em Caim, maltratar Caim, agredir Caim por ele ter feito o que ele fez, Deus iria castigar aquela pessoa. Mas Deus está defendendo um assassino? Não, é porque Deus tinha planos ainda para Caim. É por isso que Deus muitas vezes não destrói o pecador, não mata o pecador, não tira o pecador desse mundo. Porque às vezes Deus ainda tem plano para a vida daquela pessoa. Na verdade, é plano de Deus. Então, às vezes, Deus segura o pecador ou para ele se arrepender ou para que cumpra o plano de Deus. E Deus botou um sinal em Caim que até hoje os teólogos, historiadores estão querendo descobrir que sinal é esse. Tem muito palpiteiro aí, mas, na verdade, não tem nada na Bíblia que possa dizer que sinal era esse. Mas era um sinal que as pessoas identificavam que aquela pessoa era uma pessoa de Deus. Pode ser que naquele tempo quem era de Deus tinha algum sinal. Hoje, o sinal de quem é de Deus é o Espírito Santo. É o fruto do Espírito Santo na pessoa que a gente identifica se aquela pessoa é de Deus ou não. Porque ela é o fruto, como a Bíblia fala, o fruto do Espírito, que são vários. Mesmo estando no singular, é um fruto, mas tem várias divisões. E aí a gente identifica, não, isso realmente é de Deus, esse não é. Não é quem diz que é quem realmente demonstra através do fruto do Espírito. Naquele tempo, o sinal deveria ser outro. Literários, a marca de Caim. Não, esse sinal é um sinal de proteção. A palavra a mesma palavra para o arco-íris, que é o sinal que Deus põe nos céus para segurar a humanidade que não virá um dilúvio. Um sinal externo, provavelmente visível em Caim, para que o golpeie todo aquele que o encontrou. Sim, era um sinal visível, mas que ninguém sabe. Saiu Caim da presença de Adonai e assentou-se. Veja que aqui a nós, na nossa percepção, parece contraditório. Ele vai ser errante e peregrino sobre a terra, mas ele se assenta, vai em Sheva, na terra de Nod. E, no entanto, o nome da terra, Nod, tem a ver com a expressão andarilho e errante, que é na vanada.
Foi o lugar onde ele parou, né? Descansou. Nossa. Na linguagem de hoje, onde ele deu um tempo. Um jogo aqui de palavras. A oeste do Éden. Sim. Ou seja, aí na teologia, ali já deu, né? Não, ainda falta um pouquinho. 30 minutos? Faltam 30. Ok. Na terra de Nod, Caim conheceu sua mulher, concebeu e deu à luz a Hanor. Vejam como isso se repete na Bíblia, esses 3 verbos. Só com Abel que não acontece. Bom, eu já vi várias perguntas. E quem é a mulher? Porque só tinha os 2. Como é que agora tem uma mulher? Não só tinha os 2. Adão e Rabá tiveram filhos e filhas, como a gente vai ver depois na genealogia de Adão. Pronto. Na verdade, já tinha muitas pessoas habitando a Terra. Ali, a história está sendo narrada corrida, mas ali se passaram milhares de anos. E aí na teologia você pega o mapa lá, você estudando, você vê que o oeste do Éden, da Terra de Nod, já caía ali por dentro do Oriente Médio, né? E aí já é um estudo teológico. Quando você estuda teologia, você estuda com mapa da época, com mapa atual, você estuda antropologia, você estuda geologia, para saber qual tipo de rocha que tinha na época, para você saber quantos milhares de anos tinham. É tudo estudo. Você estudar as escrituras sagradas é uma ciência. Tá bom, pessoal? Então, isso aí foi um react que pediram. Você, se quiser que eu reaja a qualquer vídeo para poder esclarecer ou não, faça como nosso querido doador aí, que doou R$50. Você dá de doação e pede o react que você der, que você quiser. E por até 30 minutos, tá bom? Cada 30 minutos, R$50. Isso para ajudar o canal. E aí a gente faz o vídeo e reage o vídeo, coloca no canal. Tá bom? Então tá aí. Deixa o seu like aí para ajudar o canal. Daqui a pouco eu volto com outro react aí. Valeu. Vou nessa.